Eu lembro que eu coloquei meus joelhos no chão algumas vezes lá à noite e eu pedia: Senhor, tem misericórdia, não de nós, seres humanos, porque nós não merecemos, mas tenha misericórdia desses animais, Senhor. Olá, bom dia! Tudo bem com você? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós já estamos aqui dando risada, nos preparando para esse momento agradável na presença do nosso Deus, pedindo que a misericórdia do Senhor se renove sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que o amor do Senhor te alcance aonde você estiver e você possa ser luz para levar aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Nós estamos hoje aqui com a missão de contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu falei para a Anice ontem, separei um texto que a gente vai trabalhar durante essa semana. É um texto que está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. E foi bem interessante porque ontem eu fiz a primeira mensagem e no final do dia, a gente quando se reúne para orar, falei: Pedro, pega a Bíblia aí para a gente ler. Então nós fomos ler a Bíblia e eu fui explicar para o Pedro o que era tudo aquilo ali. E aí veio a nossa memória, a nossa lembrança, muitas coisas. O contexto de Abacuque é um contexto de miséria, é um contexto de catástrofe. Eu vou reler para você, para que você possa ter entendimento do que é que nós estamos falando, tá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. A primeira parte da leitura é essa. E eu falei de um tempo de dificuldade, de um tempo de sofrimento, aonde não havia o alimento, aonde não havia água. E aí nós lembramos da terra da Anice, quando até, para usar como exemplo, e isso é muito bom, porque a gente ter esse momento de ensinamento, de aprendizado com os nossos filhos, é algo realmente maravilhoso. Aí eu falei para ele: você lembra, paizinho, quando você foi com a mamãe pro Piauí, pro Pernambuco, e ele ficou assim, que era muito pequeno. Aí a Anice foi explicar para ele: conta para nós, Anice, como que estava a situação do Pernambuco quando você foi lá, acho que 7 anos atrás. 2018. Conta pra nós aí. A minha mãe falava que tinha 5 anos que não chovia. E eu fui no mês de novembro. Era uma situação assim de isolamento, de tristeza. Alguns que ainda tinham algum animal estavam morrendo de fome. E não tinha onde ir comprar nada para dar pro animal. Os jumentos, eu lembro que tinha carcaça de jumentos. Gente, um jumento morrer de fome é assim surreal. E as serras próximo de onde meu pai mora, que são quilômetros, mas você acha que é perto, onde tinha um rio, a terra estava como se fosse o asfalto. E eu olhava para meu pai e para minha mãe e eu dizia: meu Deus. Eu dava banho no Pedro assim umas 11 horas e colocava um lençolzinho no chão para ele deitar, porque não tinha onde ficar praticamente. E eu falei: meu Deus. E aí eu lembro que eu coloquei meus joelhos no chão algumas vezes lá à noite e eu pedia: Senhor, tem misericórdia, não de nós, seres humanos, porque nós não merecemos, mas tenha misericórdia desses animais, Senhor. Tenha misericórdia desses pequenos que estão morrendo de fome. E os donos não têm onde buscar, não tinha mesmo onde ir buscar, gente. Porque mesmo aquele que tinha um carrinho, algum meio de transporte mais rápido, não tinha onde ir comprar. E aí eu clamei a Deus algumas vezes lá e falei para meus pais, falei: pai, eu tenho fé em Deus que Deus vai lembrar desse lugar. E eles ficam tristes, aí começam a murmurar, mas é de ser entendido, porque a situação era muito difícil. E aí eu vim embora, fiquei 20 dias lá com eles, vim embora e depois, uns dias minha mãe me ligou e falou: minha filha, choveu.
No dia que eu estava lá, por incrível que pareça, deu uma chuva. Deu uma chuva aqui no terreiro da minha mãe, que a gente chama de terreiro, correu a água na areia e eu deixei Pedro brincar nas poças. E falei, oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. Mas estava tão seco, gente, que assim, acho que menos de meia hora aquilo evaporou. Mas Papai do Céu me honrou. E depois continuou chovendo e no outro ano choveu muito, e nos outros anos choveu muito, e nos outros anos choveu muito. E tem anos que tem chovido tanto que meu pai planta alguma coisa e se perde na chuva, não se perde com o sol. E assim o Senhor tem feito naquele lugar. E tá tudo verdinho agora, deu umas trovoadas. Tudo verde, viu, gente? Olha, isso aqui, ó, é obra da Anice, viu, gente? Esse fundo verde aqui, ela falou assim, vou pintar essa parede, tal, não sei o que, escolheu o verde. Não é esse pintou a parede da sala, pintou aqui e já disse que vai mudar de novo esse tom. Mas, gente, o que eu quero trazer com isso, né, para que vocês possam compreender a situação de calamidade, a situação de catástrofe, a situação de caos. Eu falei ontem, é muito difícil na hora da dificuldade a gente louvar ao Senhor, a gente adorar ao Senhor, a gente dizer, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, quando você não tem nada. Aqui nós temos o pão, a Anice tem aqui o pão separado dela, que ela agora é uma mulher fitness. Temos o nosso cafezinho aqui sem açúcar, faz muito bem para a saúde, mas a hora que você não tem, era isso que nós explicávamos para o Pedro, porque o contexto de Jerusalém, o contexto do povo judeu, né, o povo de Israel, naquela época era uma situação que eles estavam cercados pelo povo, pelo exército babilônico. Então eles iriam entrar na cidade. Então a primeira coisa que eles fizeram, eu falei, Pedro, eles entulharam os poços onde havia água, quer dizer, eles entupiram, fecharam. E aí eu fui explicar para ele a questão como que era que se guardava a água, porque não havia água em Caná naquela época, e a questão de não ter o alimento. E aí o profeta Abacuque, ele diz assim, no versículo 18 de Abacuque, capítulo 3, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como, meus irmãos, como eu com a minha mesa vazia, a minha despensa vazia, eu posso exultar e glorificar a Deus. Tem horas que é mais fácil e a gente pensa muito em desistir. E eu queria compartilhar algo com vocês também, né? Isso tem muito a ver com a Anice. Deus tem sido muito bom conosco. A gente tem ajudado algumas instituições. E recentemente a gente foi visitar uma ONG que a gente está ajudando e nós chegamos lá. Que foi que a irmã falou para você, Anice? Seja só um pouquinho mais rápido, senão o nosso vídeo vai ficar longo de novo. Porque tinha se esgotado todas as fontes, já fazia meses, e ela tinha falado para Deus, falando, Senhor, eu fiz o que eu pude, não tem de onde tirar, não está vindo, então a gente vai baixar as portas. Só que não é cuidar de adultos, lá eles cuidam de crianças, gente. São vidas pequenas, como a palavra de Deus diz, o futuro da igreja, o futuro da nação. E aí o Reginaldo recebeu uma ligação que tinha uma doação para ser arrecadada, e ele falou assim, Nice, eu senti no meu coração de levar para a ONG Abacuque. Aí eu falei, se você sentiu no seu coração, ligue para a irmã, você tem o contato dela ainda? Aí ele ligou e a gente foi levar, ele foi levar sozinho nesse primeiro dia, acho que mais ou menos na quarta-feira, e quando foi na sexta-feira veio outras, então a gente foi levar junto na sexta-feira. Mas assim, você vê o cuidado do Senhor. E uma correção que eu lembrei aqui na minha mente, gente, não foi em 2018 essa seca lá, foi em 2016, eu ia fazer 2 anos. E quando nós chegamos lá na ONG, a situação era geladeira vazia, não tinha comida, não tinha gás para fazer a comida. E aí nós voltamos, né, Anice, a gente foi lá na segunda-feira novamente, e aí nós voltamos lá para orar. E nós voltamos esses dias para levar outras doações e o Pedro estava do meu lado. Por isso que é importante, gente, você ensinar o seu filho, ensinar o menino no caminho que deve andar.
e a irmã ali toda grata recebendo as doações que as pessoas têm enviado para nós. Eu louvo a Deus por a vida de cada um de vocês que tem nos abençoado. Nós não abençoamos só a ONG Abacuque, nós abençoamos muitas outras pessoas. Eu agradeço a Deus por cada um de você que doa uma peça de roupa, que doa um sapato, que doa dinheiro, que doa alimento, que doa o seu tempo orando pelas nossas vidas para que Deus nos abençoe. Então, quando nós estávamos lá entregando, a irmã olhou para nós e falou assim: irmão, Deus faz coisas incríveis. Desde o momento em que vocês vieram aqui, mudou completamente o cenário, trouxe a alegria de volta, trouxe a vontade de fazer de novo a obra de Deus, porque a gente sinceramente havia desistido. A gente ia entregar o prédio porque não tinha como, não há como você atender crianças, trazer crianças para fazer karatê num dia, no outro dia jiu-jitsu, e não ter um alimento ali para dar para aquelas crianças, não ter uma comida, sabendo que essas crianças passam necessidade. Irmãos, é muito difícil louvar a Deus no momento da dificuldade, mas ela não perdeu a esperança e Deus não deixou de fazer a sua obra. Então essa, meus irmãos, é a nossa pequena colaboração na obra do Senhor hoje. Nice, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a confiança que as pessoas têm tido na gente. A gente recebe todo tipo de doação praticamente, porque até as louças e alguns utensílios de casa, né, já a gente recebe, eu separo direitinho e a gente vai destinando para que lugar vai. Então eu só agradeço às pessoas a confiança, porque a gente sabe que as pessoas são falhas, né? Somos falhos, mas eu agradeço a cada um pela confiança que vocês têm depositado em mim, no Reginaldo, na minha família. E a Anice falou dos utensílios de casa e eu não lembro, talvez eu sou muito ruim, gente, para data, então, e me perdoe, gente, era para ser um vídeo de no máximo 10 minutos, já estamos quase em 12 e vai chegar nos 15, preste bem atenção. Nós recebemos umas panelas. E aí nunca tinha vindo panela pra gente, né, Nisso? E aí quando a gente chegou na casa da pessoa, e esposa, gente, eu não sei vocês, maridos, eu não sei se vocês se identificam comigo. Mulher é um bicho sem futuro, ela chega, ela bate o olho, ela vê tudo, vê a dificuldade, vê a necessidade. Ela olhou para aquelas panelas e ela falou assim: Reginaldo, será que eu pergunto ou não pergunto? E aí, Nisso? As panelas da casa onde a gente foi levar lá uma cesta básica, fralda para criança, tava tão fina que a Anice falou para ela assim: moça, a gente recebeu umas panelas de doação e elas estão um pouquinho melhor que essas suas aqui, você aceitaria? Nossa, como foi que ela disse, Anice? Eu tenho que fazer a comida? Fala, Anice. Ela quer chorar, gente, ela é chorona demais. Vai, fala. Fale você aí. Ela disse que para fazer a comida era difícil porque ela colocava a comida para fazer e queimava muito rápido porque a panela estava muito fina. Muito velha. Muito fina, muito velha. Desgastada. Então quando eu digo, gente, para as pessoas que Deus está um passo, 2 passos adiante de nós, é dessa forma que Deus age. Deus mandou as panelas, a gente nem sabia ainda se ia lá nessa casa. Depois nós fomos, eu fui com a Anice, foi uma irmã da nossa igreja com a gente, a irmã Denise, né? Foi lá para dar uma assistência de saúde para essa pessoa, umas explicações, uma orientação para ela, mas o mais importante, Deus nos usou como instrumento para levar até aquelas pessoas o que elas estavam precisando. Você lembrou do versículo que ele diz: ainda que a figueira não floresça, quer dizer, se não tem flor na planta que vai produzir, não há esperança. A Anice, ela sabe que eu sou um cara da terra, eu cultivo bastante, eu sei nem o tempo, gente, ela é quem sabe. Aí eu usei alguns exemplos para o Pedro, mas eu posso usar o exemplo do milho. Quantas espigas de milho dá num pé de milho, Anice? Uma espiga. Você já pensou, se aquela boneca não sair, não vai ter milho, se não tiver milho, não vai poder fazer o cuscuz. De que forma as pessoas vão poder se alimentar? E é impressionante, gente, a ilustração do pé de milho, porque primeiro ele tem que dar o pendão
quando se sai o pendão, aí sim você tem a esperança de tipo, vai sair uma bonequinha ali. E dali vai virar uma espiga de milho. E daquela espiga de milho vai o que Deus produzir faz é o maravilhoso. sustento. Tá certo, gente? Então, para que a gente não se delongue ainda mais, que o vídeo ficou enorme, não ficou longo não, ficou enorme, tá quase um podcast. Então, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que tem colaborado conosco. E querendo Deus, amanhã é feriado, não sei se eu vou conseguir gravar, mas na quinta-feira a gente volta e continua falando um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem feito e meditando no livro de Abacuque. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com outra pessoa. Ajude a gente a divulgar o trabalho de Deus que Ele tem feito através das nossas vidas e através da sua vida, porque você faz parte dessa família Água da Rocha. Tá ok? Muito obrigado, Deus abençoe, tenha um ótimo dia e como eu sempre digo ao final, até amanhã, querendo Deus, e paz de graça!